Olá, sou o Shed, bem-vindo a Armas Históricas Subestimadas. E neste episódio vamos analisar um tipo de arma interessante porque ela é tanto subestimada quanto nesse estado superestimada. E é justamente a foice. A foice é um assunto meio complexo e sofisticado quando você realmente se aprofunda nele. Há muito a tratar, então vamos direto ao ponto. Primeiramente, a foice, como é retratada em muita cultura pop, a foice do ceifador, na verdade é uma foice de fantasia do ceifador, sabe? Veja a lâmina, é uma caveira. Ok, então a clássica foice do ceifador, não, isso na verdade não é uma arma, embora exista uma arma que é bem parecida com ela que eu vou mencionar depois, porque na verdade não é uma foice. O que é uma foice? Bem, uma foice de verdade é um instrumento agrícola usado não só no período medieval, mas também até o século XIX. Ela se parece muito com o que você vê aqui, mas com diferenças importantes. Uma diferença é que há dois cabos em uma foice real. Vou me afastar para mostrar. Na verdade, ela deve ser segurada pelos cabos do eixo principal, não assim. E a outra diferença principal é que a lâmina da foice, na verdade, não ficava alinhada, como você vê essa aqui alinhada com o cabo. Na verdade, ela ficava meio inclinada em um ângulo. E o motivo disso era para cortar grama e grãos. Então, quando você segurava a foice em um ângulo para baixo assim, a lâmina ficava alinhada com o chão. Você segurava ela pelos cabos e fazia grandes movimentos de varredura e corte, cortando a grama de forma eficiente. Era uma eficiente ferramenta agrícola, usada por muito tempo por sua eficácia. Na verdade, não era uma arma. Ferramentas agrícolas foram adaptadas como armas ao longo da história, inclusive no Japão. Muitas armas das artes marciais, como a kama e os nunchakus, eram originalmente ferramentas agrícolas, certo? Eram ferramentas agrícolas, incluindo a foice. E na Europa, outro exemplo, o mangual em sua forma original era, na verdade, um tipo de ferramenta agrícola usada para debulhar grãos, bater grãos e coisas desse tipo. Era em um grande bastão e tudo mais, mas é isso. Algumas ferramentas agrícolas podem realmente ser armas bastante eficazes, mesmo que não tenham sido originalmente projetadas para isso. E se você só tivesse isso para usar sendo fazendeiro, certo? E você tem essa foice com uma lâmina bem afiada na ponta e precisava de uma arma, bem, é melhor do que nada, não é? Então você pode realmente usar a foice agrícola sem mudar nada nela como uma arma. Na verdade, existe até um tratado descrevendo certas técnicas que você pode tentar, sabe, usar uma foice em um combate completo. Há um debate se isso realmente deve ser levado a sério, tentando estabelecer a foice como uma arma legítima ou se era apenas uma novidade, algo interessante. Para ser sincero, é uma arma estranha, especialmente pela lâmina fora do centro e inclinada em outro ângulo. Isso a deixa meio estranha, então exige técnicas diferentes para usar, mas como disse, é melhor que nada. Mesmo assim, usar essa arma contra alguém com a mesma ou uma melhor, feita para combate, te coloca em desvantagem. Se você vence, isso prova sua competência e habilidade, certo? Na verdade, é um design de arma bem ineficiente. E por isso existe uma adaptação na foice que as pessoas têm. Há especulações sobre como exatamente essa foice de guerra realmente surgiu. Dizem que começaram a usar foices como armas e viram que, na verdade, não são tão eficazes assim. Seria necessário modificar uma foice agrícola para que se tornasse uma arma eficaz. E uma das coisas é o ângulo em que a lâmina está saindo do cabo. Você pode perfurar pessoas muito bem com ela, mas há essa lâmina grande e agressiva na parte de baixo que, na verdade, ela é muito difícil de acertar nas pessoas. Quero dizer, a única maneira de fazer isso seria se você passasse do seu oponente, aí tentasse puxar de volta e cortar desse jeito. Mas quando você faz um movimento grande assim, você só está perfurando a pessoa. Você não está realmente usando a lâmina. E as pessoas parecem ter percebido isso e entenderam que se quisermos aproveitar a utilidade dessa lâmina, vamos precisar mudar o ângulo. Por isso existe a arma chamada foice de guerra. E essa é a arma subestimada sobre a qual estou falando, porque a clássica e clichê foice da morte, na verdade, não é muito eficaz. Ok, sim, havia novidade. Se não tivesse nada, era melhor assim. Se você quisesse adaptar para combate, existe a foice de guerra. E isso não é ela. É basicamente uma arma de haste com lâmina, semelhante a uma foice. Às vezes, reaproveitavam foices agrícolas, porém, muitos dizem que suas lâminas são finas demais para suportar combates intensos e se danificam facilmente. Por isso, a foice de guerra possui lâmina própria na ponta para esse propósito. Ela mantém o formato de lâmina de foice, mas está mais grossa, robusta e com a ponta curvada para frente.
Agora, em vez de inclinada a 90 graus do cabo, ela aponta para cima, com a extremidade de ataque curvada para frente. Bem, você pode realmente golpear com a lâmina e é uma arma muito mais eficiente. Isso é o que é chamado e conhecido como foice de guerra. Ela é muito feroz, mas raramente retratada na cultura pop, videogames, filmes e RPGs. É pouco conhecida. Mas dito isso, a variedade e versatilidade das armas de haste medievais é tão grande que, sinceramente, as pessoas acabam recorrendo às clássicas. Essas são como a alabarda, o machado de haste e, para quem conhece mais, o billhook ou bill, né? Uma das armas de haste mais comuns entre soldados. Há muitos tipos de armas de haste difíceis de listar, mas se procurar encontrará várias. E a foice de guerra é uma. A questão é que, na verdade, existe outra arma histórica que, em termos de formato e proporções, né, se assemelha bastante ao que temos aqui, a foice clichê, a foice da morte. Não é uma foice agrícola de verdade, porque foi feita apenas para lâminas e coisas assim. Então, que arma é essa? Bem, ela é chamada de bico de corvo ou picareta de guerra. E é bem simples, o nome já explica tudo de forma adequada. É uma arma de haste com cabo longo e ponta de picareta feita para combate. Ela não foi feita para imitar uma foice real, pois não tem lâmina embaixo ou na ponta. É uma picareta. E como é uma picareta, você não precisa de algo tão longo, o que só adicionaria peso desnecessário. Isso não aumenta a sua funcionalidade. Ela tem o comprimento suficiente para ser eficaz, nada mais. Por isso, na Beck de Corbin, ou picareta de guerra, o espigão geralmente termina por aqui, às vezes ainda mais curto. Mas, meu Deus, com a força que uma arma de haste grande com ponta de picareta dá, né? Uau, o poder de penetração e a letalidade dessa arma são insanos. E a gente vê pontas como essa em muitas outras armas de haste, meio que combinando os usos. A alabarda, por exemplo, tem um machado de um lado e uma grande ponta do outro. O Bechter Corbin une características da alabarda clássica e do machado de haste, que possui uma lâmina de um lado e cabeça de martelo do outro. Bem, geralmente com um Beck de Corbin, você vai ter uma ponta de um lado e um martelo do outro, e então existe um perigo, mesmo que você usasse, digamos, um tipo clássico de foice com ponta como essa, e não fosse um verdadeiro picareta de guerra, que seria mais longo e tal, você acabaria usando de praticamente a mesma forma que o outro. São praticamente iguais e ambos podem ter a mesma possível fraqueza. E a fraqueza de, você sabe, picaretas e pontas como essa, é que elas podem ficar presas no oponente, especialmente se ele estiver usando armadura de metal. Muitos afirmam que armas como a Bechter Corbin e pontas de alabardas eram sempre usadas para perfurar armaduras de metal. Sim e não. Veja, há grandes chances de que possa perfurar a armadura de metal, mas geralmente só vai perfurar o metal dependendo de quão forte o metal é, porque às vezes o metal é de qualidade muito inferior, então vai conseguir penetrar muito mais fundo. Mas se for uma armadura de metal de boa qualidade, uma couraça e tal, ela só penetra mais ou menos isso aqui. E aí eles têm um acolchoamento por baixo, e na verdade, isso nem machuca muito quem está usando. E mesmo que machuque, é só um ferimento pequeno, assim, um furinho, não é nada grande. Eles vão sangrar um pouco, mas definitivamente não é fatal, certo? Um grande problema ocorre ao golpear placas de metal da armadura com armas como o bico de corvo, espinhos de alabardas ou machados. Eles costumam ficar presos no metal. Fica preso. O metal, você sabe, não quer ceder. Então há muito atrito quando ele fica preso depois de um golpe forte. Na maioria das vezes, você não consegue voltar, quase se desarmou e tenta recuperar. A pessoa vai ficar lá de boa e pode te atacar, e você fica sem arma. E para se salvar disso, né, é por isso que, na minha opinião, eles colocaram um martelo na outra ponta, né, porque um martelo pode causar golpes devastadores contra armaduras de metal e você não precisa se preocupar dele ficar preso na armadura. Isso não quer dizer que a ponta da picareta nunca seja usada. Existem armaduras como o Gambeson, em que há menos chance da ponta ficar presa. E quando se trata de uma arma como a Bechter Corbin, ela conseguiria causar um bom dano em um Gambeson, especialmente com um bom golpe. O mesmo vale para a cota de malha. Golpes perfurantes penetram com mais facilidade a cota de malha. Então, uma arma como o martelo de guerra, que é basicamente o que a foice clássica é, na verdade, é isso que a foice clássica é, exceto que ela é muito mais longa. Ela tem uma lâmina inferior inútil e funciona como um martelo de guerra, não uma foice. Ela tem mais em comum com um martelo de guerra ou um Beck de Corbin do que com a verdadeira foice de guerra da história. Então isso é meio interessante, mas existem alguns tipos de armaduras, até mesmo armaduras com placas de metal, que mesmo se você conseguir uma pequena penetração, ainda pode matar alguém.
E não é como se fosse na couraça, é nos capacetes, ok? Se você perfurar um capacete, atingir e fraturar o crânio, isso pode encerrar o jogo imediatamente. Esse é um ataque totalmente debilitante, né? Então, um dos principais alvos para uma arma como essa seria o capacete. Com certeza. E eles teriam uma chance muito maior de penetrar e subverter todo o propósito protetor de um capacete em si. A cabeça é uma das partes mais vulneráveis e onde você menos quer ser atingido, especialmente por armas com chance de penetração. Basicamente, é uma arma para tiros letais na cabeça, mas nem sempre vai atravessar o capacete em todas as situações. Mas mesmo que você não penetre, toda aquela força está concentrada em uma área tão pequena, sabe? Tanta força está sendo transferida para o capacete, e mesmo que não penetre, toda aquela força de impacto está batendo. E se você levar uma pancada tão forte na cabeça que seu cérebro acaba chacoalhando e batendo na parte interna do seu crânio, concussão te derruba. Se ficar incapacitado numa batalha, está morto. Isso mesmo. Então é isso. Existem basicamente 3 lados nessa discussão sobre o uso da foice em combate. Primeiro, era uma foice agrícola. E sim, elas foram usadas em combate. Existe até um tratado mostrando isso. Segundo, as verdadeiras foices de guerra eram, na verdade, bem diferentes da foice clássica, padrão que você costuma ver representada. E a arma que mais se assemelha a essa foice clássica, na verdade, não é uma foice, mas sim um martelo de guerra, ou o bash de Corbin. É isso aí, assunto muito interessante abordado. Espero que você tenha gostado e, claro, espero vê-lo novamente. Então, até lá, adeus!